brinco que supermercado não tem margem de lucro, supermercado tem margem de erro, né? E o Simples Nacional não é simples, pô. É um absurdo. O Simples começou para ser simples, só que foram complicando tanto o Simples que tinha que ser mais complicado nacional. Se você não passa os arquivos das notas fiscais de venda para o seu contador, passa o valor da venda por telefone, muitíssimo provavelmente está pagando imposto a mais e com certeza vai estar pagando imposto errado. Mas é o seguinte, gente, não é o regime tributário que quebra a empresa, é o contador errado. E quem paga imposto não é você. Quem paga imposto é o cliente final, porque você repassa o preço para o cliente se fizer a conta bem feita. Salve, salve galera, como diria aí o nosso convidado de hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto aqui muito importante para você empresário que acha que está pagando muito imposto. Poxa, eu estou pagando imposto demais. Hoje nós vamos dar 7 dicas que você pode utilizar aí no seu supermercado para pagar menos imposto. É isso aí, Eliabe. Esse negócio de pagar menos imposto, isso aí não é achismo, não. Existe uma ciência por trás disso, né? O nosso ordenamento jurídico é extremamente complexo, mas ele dá opções ali para que a gente escolha a melhor forma de tributar com estratégia, sem, evidentemente, cometer nenhum ilícito ali, né? Existem estratégias. E para falar sobre esse tema, hoje estamos aqui com Sérgio Fernandes, contador. Direto do Rio. Contador, advogado, especialista em tributação, mestre em gestão e economia, altamente qualificado para falar aqui para a gente sobre esse tema hoje. Não é isso, Sérgio? Você que é muito, como é que é? Generoso. Sou só mais um que está aí empreendendo, tentando aprender e tentando dar o troco no leão, né, cara? Porque realmente a carga tributária no nosso país é muito alta, mas faz parte do jogo. Não tem muito o que evitar. Você vai abrir uma empresa, você vai pagar imposto. Você sabe que vai pagar imposto. Então, o que a gente pode fazer é descobrir a forma de pagar o menor imposto possível sem ir para a cadeia, né? Mas, Sérgio, antes da gente já entrar nesse tema, por que os empresários, nós somos muito focados no segmento de supermercado, por que o empresário ele tem que dar atenção à gestão de impostos no negócio dele, em vez de simplesmente sair pagando ali as guias que chega no financeiro dele? Cara, no setor supermercadista, dependendo do estado que você tiver, o imposto pode chegar a 9% do faturamento. Num segmento que deixa 5% de lucro, 4%, 3%, se for muito bem administrado, batendo 6%, 9% de imposto é mais do que lucro. Então, pagar imposto errado num segmento com uma margem de lucro tão baixa pode fazer quebrar o negócio, né? Eu brinco que supermercado não tem margem de lucro, supermercado tem margem de erro, né? Legal essa abordagem. E dentro disso, cara, se você erra qualquer 1%, vamos lembrar, é 1% sobre o faturamento. E se você tem 5% de lucro e erra 1% de imposto, cara, você deixou 20% do teu lucro. Você deixou um quinto. Perfeito. Se erra 2%, e 2% é muito pouco. Se você errar 2% de imposto, você está deixando quase a metade do lucro do teu supermercado na mesa. Então, assim, mais do que qualquer outro segmento, o supermercadista, ele precisa olhar na unha o imposto. Como ele discute na unha o preço com o seu fornecedor, com o atacadista. Tudo o supermercadista precisa, na unha, discutir, barganhar, negociar, porque a margem é muito pequena e o imposto não é diferente. Poxa, bacana. Maxwell. É isso aí. Cara, é muito interessante essa fala sua aí, ô Sérgio. E assim, já queria começar já com um tema ali que eu acho que é o básico, né, para conseguir ter uma melhor eficiência ali, né, tributária. Você falou ali de mercados que, dependendo do estado, pode pagar até 9% de imposto, né, para um setor que deixa tão pouco. Aí eu queria começar falando do regime tributário, Sérgio, que a gente tem no Brasil, essa questão, né, dos regimes tributários. E isso aí já pode salvar a empresa, né? A escolha do regime tributário correto já salva a empresa, né? Porque cada setor ali vai ter a sua particularidade. E eu queria começar perguntando sobre o que todo mundo quer ir no começo. Às vezes o empresário acha mais fácil e a gestão fiscal ele acha que é mais fácil, ele já vai para o Simples Nacional.
que você me fala de Simples Nacional para supermercado? Cara, o Simples Nacional, ele é igual... É toque, tá, gente? O Simples Nacional, ele é igual ao House Preta. Ele é igual ao Milho Verde. Por quê? Quadro Negro. Porra, o Quadro Negro é verde, o Milho Verde é amarelo, a House Preta é branca e o Simples Nacional não é simples, porra. É um absurdo. O Simples começou para ser simples, só que foram complicando tanto o Simples que tinha que ser mais complicado nacional. Porra, aquilo é uma loucura. E às vezes, cara, seja o dono da mercearia, do hortifruti, do pequeno mercadinho, ele vai pro Simples achando que ele vai estar no paraíso do Éden e não tá. Porque mesmo o Simples, ele tem as suas particularidades. Tem tributação monofásica, tem antecipação de ICMS, tem substituição tributária, tem redução de cesta básica, tem uma pá de coisa que mesmo no Simples Nacional não dá para passar a venda por telefone. Eu já fui abordar donos de negócios dos mais diversos tipos e alguns falam, não, eu passo faturamento pelo telefone para o meu contador. Se você passa o teu faturamento por telefone para o teu computador, para o teu contador, tá fazendo merda. Vou repetir. Se você não passa os arquivos das notas fiscais de venda para o seu contador, passa o valor da venda por telefone, muitíssimo provavelmente está pagando imposto a mais e com certeza vai estar pagando imposto errado. Não dá para fazer dessa forma. E aí, né, cara, a evolução natural das coisas. Mas assim, ainda com essa complexidade toda, o Simples Nacional consegue ainda ter menos complicação para o empresário do que o lucro real e do que o lucro presumido em geral. Agora, tem uma coisa que eu li uma vez. Era uma criança que tinha nascido com algum defeito nas pernas, alguma coisa assim. E desde que ela nasceu, ela usava o gessim nas pernas. E aí a entrevistadora perguntou para o médico, meio consternada, se aquilo dali, como é que a criança se sentia, alguma coisa do gênero. E o médico explicou que aquilo dali para a criança não representava a mesma coisa do que para a gente adulto. A gente está acostumado a andar e tal. Então, engessar nossas duas pernas traria um desconforto muito maior do que para aquela criança, que devia ter ali 1 ou 2 anos, e nunca tinha andado. Ainda continuava sendo ruim e tal, mas o tratamento ia continuar, ela ia conseguir a capacidade de andar e tal, mas que naquele momento isso não era uma coisa tão ruim para ela, porque ela nunca tinha experimentado. Por que eu contei essa história? Porque o lucro real, ele é muito mais complicado para o empresário que está acostumado a estar no Simples fazendo lambança. O cara está no Simples, faz o que quer, quando ele vai para o lucro real, ele precisa tomar um choque de gestão. Por isso que a gente fala, às vezes, 2, 3 meses de adaptação. Mas se o cara tivesse nascido dentro do lucro real, fazendo as coisas certas, ele não ia sentir. Ia ser natural. Ia ser tipo aquela criança que já estava com gesso, então para ela era natural não andar. O problema é quando você deixa o cara ir pro Simples, fazer a zona que ele quiser, às vezes no MEI, e aí do nada você fala, então agora tem que ir pro lucro real. Aí esse cara sente. Mas tudo que você faz no lucro real, cara, você tem que fazer no Simples. Você não pode misturar pessoa jurídica com pessoa física, você tem que medir perda, você tem que controlar estoque. Gestão, né? Você tem que ter gestão. Então, na verdade, cara, eu acho que o lucro real, e aí fica um incentivo para você mercadista, o lucro real ele vai te ajudar na gestão. Não é para ter medo do lucro real. É para ter medo de ficar no Simples sem ter gestão nenhuma. Mas o lucro real, eu acho que a gente vê sempre o imposto como uma coisa ruim, mas ir para o lucro real talvez seja um auxílio para profissionalizar a gestão do supermercadista. Perfeito. E aí essa é a primeira dica já desse episódio para você economizar imposto. Escolha o regime tributário correto. E o contador, Eliado? Porque, desculpa aqui, mas, gente, na boa, é óbvio, né? Escolha o contador certo. Mas não é isso, não. Óbvio que isso sim. Tá, a gente faz jabá e tal. Mas é o seguinte, gente, não é o regime tributário que quebra a empresa. É o contador errado, tá? É o contador errado. Por quê? Porque você precisa ter um profissional preocupado com a tua empresa, você precisa ter um profissional preocupado com você, com o teu negócio, com a saúde do teu negócio, que saiba trabalhar com aquele nicho, que saiba trabalhar naquele regime tributário.
É óbvio que todo contador é capacitado, gente. Eu não estou aqui falando que tem contador ruim e tem contador bom. Mas, cara, a gente aqui é especializado em supermercado. Se você for de construção civil, a gente consegue atender? Até consegue. Mas a gente certamente não vai conseguir atender com a mesma desenvoltura que alguém especializado em construção civil. E o que muitas vezes acontece, infelizmente, é o supermercadista que começou com um contador de família, conhecido e tal, mas que não tem know-how para trabalhar com supermercado, muitas vezes não tem know-how para trabalhar com lucro real, e aí as pessoas, em geral, ficam abrindo 2, 3, 4 empresas no Simples, fica fazendo um monte de coisa para fugir do lucro real, quando seria muito... E paga mais imposto. Sim. Quando seria muito melhor ter alguém especializado no seu segmento e buscar o regime tributário mais adequado. Mas isso passa por ter o contador adequado para o seu negócio. E isso vou repetir aqui, porque isso vai estar na internet e CRC vai ver. Eu não estou falando mal de contador. Eu estou falando que a gente precisa entender que os negócios, ao alcançar uma maturidade, precisam ter um contador específico para cada área. Sérgio, agora tudo bem. O empresário detectou ou tem ali a impressão que ele está no regime tributário errado. Quais os passos que ele deve seguir para não gerar problema com o fisco nessa transição de um regime tributário? Em primeiro lugar, ele vai pegar o telefone dele. Em segundo, ele vai digitar o telefone da conta comigo e ligar que a gente resolve. Simples. Simples assim. Brincadeira à parte. E já incrementando aí, e pode responder junto. Imposto é roubo? Não, imposto não é roubo, gente. Isso é uma frase de efeito que as pessoas falam e tal. Quando você é adolescente, tudo bem. Mas quando você vira empresário para falar de negócio sério, cara, não dá para falar que imposto é roubo. Não dá para tratar dessa forma. Não dá para ser um rebelde sem causa. Você tem que tratar o imposto como ele é. Ele é uma coisa ruim, ninguém gosta de pagar imposto, mas é a regra do jogo. A gente não gosta de ter energia na rua, a gente não gosta de ter estrada asfaltada. Mas a estrada está esburacada, mais isso, mais aquilo. É outro BO, a gente vai discutir lá com o governante. Agora, o imposto é um pagamento que você tem que fazer para ter acesso a serviços básicos. Quero ser liberal. Quer ser liberal até o bandido entrar na tua casa. Porque polícia não tem como ser liberal. Polícia tem que ser do Estado. Asfaltar, ter metrô, ter aeroporto, são custos, né? São gastos de investimento, são gastos de infraestrutura muito elevados para que a iniciativa privada faça. Então a gente precisa do poder público atuando. E para o poder público atuar tem que pagar imposto. Agora, tem que pagar o imposto certo, tem que pagar o imposto justo, tem que cobrar do governante que faça. Mas falar que imposto é roubo, a gente vai reduzir toda uma discussão a um argumento de quinta série. Não dá para ser assim. E para você dar assim, uma dica só, Sérgio, falou assim, cara, dá uma dica de como fazer uma transição de um regime tributário sem gerar problema fiscal. Que dica seria? Tem que procurar um especialista. Assim, seja, óbvio que eu vou te falar para procurar a conta comigo, mas seja a gente, seja qualquer outro, seja qual for a sua empresa, procura um especialista. Porque você tem 1 milhão de passos para dar, 1 milhão é exagero, óbvio, mas você tem 100 passos para dar antes de virar o regime tributário, tá? Por exemplo, o supermercadista, uma coisa que é muito importante para ele é verificar a lista de fornecedores dele. Porque quando você está no Simples Nacional, você compra de qualquer um. Você não está se importando muito, você compra do mais barato. Só que quando você vai para o lucro real, você precisa comprar de quem te gera crédito. E aí, eventualmente, se você tem muito fornecedor no Simples Nacional, o Simples gera menos crédito. Sérgio, como assim gera crédito? Grossíssimo modo, gente, você não tem que ter um podcast só para explicar isso. No lucro real, quando você vende, principalmente CMS, PIS e COFINS, você tem um valor a pagar. Só que quando você compra, você ganha um crédito que vai ser abatido daquele valor a pagar. Então a gente faz um confronto ali, né? Apuração por confronto. Então, se eu compro de quem me gera bastante crédito, se eu compro mercadorias que me geram bastante crédito, eu vou ter um valor relevante. Então, quando eu tiver um imposto a pagar, eu tenho um valor alto para reduzir esse imposto a pagar. Se eu não tomo cuidado com isso, compro de gente do Simples, compro de gente com isenção e tudo, tendo pouco crédito, meu valor a pagar continua o mesmo, só que aí eu tenho pouca coisa a bater e fica caro. Então, esse é um erro muito comum. Isso é um problema para quem vira do Simples para o lucro real de uma hora para outra, porque ele não tem tempo. Então, é preciso ter um tempo
e você, supermercadista, pegar a tua relação de fornecedores e conferir qual é o regime tributário desse fornecedor, Perfeito. conferir se está vindo crédito certo na nota, porque tem muito fornecedor que mete crédito errado, mete crédito a menos ali, errado, conscientemente para fraudar imposto. Então, assim, você precisa tomar esse cuidado. Perfeito. E um ponto importante, né? A gente está falando aqui de mudar de regime tributário, mas a gente não falou do corte. Se você é supermercadista, vale a pena começar a fazer conta a partir de 150 mil, tá? Provavelmente ainda não vai ser o momento de você virar, porque, óbvio, os teus custos também aumentam no lucro real, né? Custos gerenciais vão aumentar no lucro real. A própria contabilidade é muito mais cara no lucro real. Então não adianta você mudar porque vou economizar R$1.000 de imposto. Tá, mas a tua contabilidade era R$1.000, vai passar para 2,5, 3. Então, assim, não é o melhor momento, 150 mil, mas vale a pena começar a fazer conta e principalmente começar a se organizar. Você está chegando próximo do melhor momento, na verdade. Aí começa a chegar a 200, aí vai depender do estado. Tem estado que, é melhor lá para 250, tem estado que é melhor próximo de 150, mas a partir de 150 começa a fazer conta. 200 eu diria ali que é um marco mais significativo. Legal. Ô Sérgio, pessoal, a gente vai falar muito ainda de lucro real, o Sérgio falou, já deu algumas dicas, então você que tem um mercado e um porte maior, que já está no lucro real, pode ficar tranquilo que vai ter bastante dica aí para você também. Mas eu ainda queria fazer uma pergunta sobre o Simples Nacional, porque às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender, Sérgio, o porquê do lucro real nas nossas contas, na nossa experiência, e ser mais vantajoso para o Simples Nacional do que o Simples Nacional. Sempre costumo usar o exemplo ali de qual que é o produto que você mais vende? Arroz. Quanto você tem de margem no arroz? Não tem nada de margem no arroz. Então, aí eu vou falar, mas no Simples você paga em cima do faturamento. Lá no lucro real, de uma maneira assim grosseira, né, e didática, você pagaria em cima da margem. Assim, eu queria que você tivesse mais exemplos ou mais alguma dica para corroborar nesse sentido, para mostrar que, de fato, o lucro real vai ser mais vantajoso. E se na sua experiência ali como contador, você poderia contar algum caso de um cliente, olha, pagava X, economizou para meio X e tal, alguma coisa nesse sentido aí, para incentivar os pequenos aí também a crescer, porque o Simples Nacional é uma trava, tá? Tem muita gente que não cresce porque não quer sair do Simples. Cara, eu já vi um caso do contador ligar pro cara no início de dezembro e falar que ele não podia mais vender aquele ano, porque senão ele ia sair do Simples. Só no Natal. Segura a venda aí. Não vende mais não. Mas idiotice, mas enfim. Cara, o que acontece? Dentro do Simples Nacional, o Simples Nacional ele é considerado um incentivo fiscal. Um disclaimer, né? Um esclarecimento importante aqui, que o Max falou. Tudo que a gente está falando aqui, gente, a gente está falando para você, empresário. Para você, dono de supermercado, dono de um pequeno comércio, né? Então, a gente faz algumas reduções didáticas, tá? A própria apuração por confronto, que eu falei aqui, a questão do arroz, que o Max falou. Em vários momentos, a gente vai fazer uma redução em termos para que fique didático e para que você, empresário, leigo, consiga entender o que a gente está falando. Contador que vier encher o saco aqui embaixo, vai procurar coisa para fazer. A gente não está dando aula para contador, a gente está conversando com o empresário. Então vamos lá. Dito isso, feito esse esclarecimento, o que acontece, cara, com o Simples Nacional? Ele é considerado um incentivo fiscal. O Simples Nacional, embora a gente fale no jargão do dia a dia que é um regime tributário, ele não é. Ele não é considerado um regime tributário. Ele é considerado um incentivo fiscal. E a lei diz, a própria lei do Simples diz, que você não pode acumular dois benefícios fiscais. Então, quando você pega substituição tributária, ela é uma forma de arrecadação. Uhum. Beleza, ela é aplicável ao Simples. Tributação monofásica, outra forma de arrecadação. Ela é aplicável ao Simples. Algumas legislações especiais em estados como Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, prevêem uma redução de ICMS mesmo para quem está no Simples Nacional. Aí a lei é específica. Prevê a redução, vírgula, inclusive para quem está no Simples Nacional. Então, assim... É o caso da isenção, produtos isentos em supermercado. Rondônia, por exemplo, tem uma legislação que ampara e pode considerar essa isenção. Então, mas isso é uma exceção de Rondônia. Exatamente. A gente precisa deixar isso bem claro. E alguns estados que possuem. Se a lei fala que é aplicável ao Simples, é aplicável. Mas isso é uma exceção do estado de Rondônia e de alguns outros estados que prevêem essa isenção aplicável ao Simples. Mas a regra geral é que se houver uma isenção,
lato sensu, essa isenção não vai ser aplicável ao simples. E aí, um dos casos mais emblemáticos que a gente tem é FLV. A alíquota zero de PIS e COFINS. Quase que tudo que for fruta, verdura e legume tem essa alíquota zero de PIS e COFINS. Como essa alíquota zero ela é considerada um incentivo fiscal e o simples também, e a lei que zerou essa alíquota não diz que isso vale para o simples, por exemplo, toda a parte do FLV não paga PIS e COFINS no lucro real, mas paga no Simples Nacional. Carne. Carne! Cara, esse povo de Rondônia só quer comer carne! Brincadeira à parte, cara, isso é um dos exemplos de um segmento, né, que é muito representativo dentro de um supermercado. E isso se aplica, gente. Item de cesta básica, em geral, tem redução e essa redução não se aplica ao simples. Tem muitos itens que acabam compondo e aí fazem com que no simples você pague imposto, no lucro real não. E antes de passar a palavra, Eliabe, um caso muito importante, porque é uma prática disseminada pelo nosso sócio, Leandro Rosadas, que é o dia D. Quando você faz o dia D, você puxa preços, não só no dia D, no dia a dia do mercado mesmo. Você tem os produtos âncora, os produtos notáveis, que você trabalha com preço baixo, quase sem margem, como no caso do arroz, muitas vezes no prejuízo daquele item. Por quê? Porque, cara, você quer que aquela promoção leve pessoas para a tua loja e lá ela compre outras coisas. Se você faz isso no Simples Nacional, tá errado? Não, não tá errado. Porque isso acaba sendo marketing, né? Então, por mais que você vá pagar imposto, tendo prejuízo, etc e tal, é um investimento em marketing. Mas quando você está no lucro real, a estratégia é mais eficiente. Porque mesmo que você tenha prejuízo num item, você acaba aproveitando o prejuízo de um item para balancear com uma lucratividade em outro item. Então, quando você faz estratégias de precificação baixa, o lucro real é, de longe, a melhor opção. Perfeito, Sérgio. E nós vamos trazer aqui hoje para os empresários 4 dicas, né, para economizar impostos. Nós já falamos a primeira dica, que é escolha o regime tributário correto. E nós já acabamos entrando aqui na segunda dica, que é incentivos fiscais. Então não é raro chegar clientes aqui na Conta Comigo pagando mais impostos do que deveriam por não estar aproveitando benefícios fiscais. Isso não é raro, tá? Amigo empresário que está nos assistindo nesse momento, pode ser que você esteja pagando mais impostos do que deveria por não estar aproveitando o benefício fiscal. Aí eu te pergunto, Sérgio, responda aí para o nosso público, o que é benefício fiscal? Benefício fiscal é como o nome diz, né, um benefício, um incentivo, é uma condição favorecida para que determinados produtos ou segmentos de mercado paguem um imposto menor do que o imposto tradicional. Então vamos supor, o ICMS no estado de Rondônia é 20%, é 20,5%, né? 19,5%. 19,5%. Não subiu ainda não? Era 17,5%. 17,5% foi para 19,5%. Vai continuar subindo. Todos os estados estão subindo, tá, gente? E já te interrompendo, para você até complementar na pergunta, por gentileza, como que o empresário pode estar esclarecendo o que é benefício fiscal, mas como que ele pode usar isso em favor do caixa do supermercado? Beleza. Então você tem lá o ICMS de Rondônia, 19,5%, Rio de Janeiro já está mais de 20%, São Paulo também aumentou. Aí, do nada, ou por lobby, ou por uma questão mesmo de consciência do político, ele fala, cara, mas porra, item de cesta básica, eu vou tributar em 20%, em 19,5%, porra, não vou, né, cara? Arroz e feijão. Aí ele vai lá e cria uma lei e fala, olha, para itens de cesta básica, o ICMS vai ser 12% ou vai ser 0%, vai zerar a alíquota. Ele incentiva a venda desses itens. E também tem um desincentivo. Por exemplo, o estado de São Paulo, o restaurante, tudo que for item de restaurante, mesmo que um supermercado tenha um apêndice de um restaurante, faz sentido que ele legalize separado para ter aquele restaurante à parte e pegar um incentivo fiscal. Por quê? Porque no estado de São Paulo, o ICMS sobre venda de comida para restaurantes, cai para 4%. Saca? Bom negócio. Um ótimo negócio. Então, muito supermercadista acaba errando
Porque ele abre um supermercado, bota tudo lá dentro e, às vezes, o planejamento tributário passa por separar o negócio, por fatiar o negócio. E ter um restaurante, óbvio, vai ter que ter uma entrada independente, vai ter que ter uma coisa que justifique ser uma empresa diferente, mas sendo uma empresa diferente, ele paga menos imposto, porque o governo incentivou a venda do restaurante, porque gera emprego, porque, enfim, movimenta a economia, etc. Porém, o governo entendeu que a venda de bebida alcoólica não deve ser incentivada. Então você tem 4% sobre a comida, você tem, óbvio, a substituição tributária, sobre a cerveja, sobre refrigerante e tal. O drink, como ele é preparado na casa, ele pode entrar nos 4% também, porém, o destilado, que não tem substituição tributária, o vinho, por exemplo, paga 25% de imposto. Mesma coisa acontece no Espírito Santo. Por E quê? alguns ainda com a alíquota do FECOEP, né? O 27. Ainda pega lá o Fundo Especial de Combate à Pobreza, e aí cada estado tem uma nomenclatura. Mas por que isso acontece, cara? Porque o governo quer incentivar a atividade econômica de restaurante, então ele dá um incentivo fiscal. Mas ele não quer incentivar o consumo indiscriminado de álcool, então ele aumenta o ICMS. O governo trabalha com isso. Agora, com a reforma trabalhista, o pessoal está chamando muito de imposto do pecado. Reforma tributária. Reforma tributária. O pessoal está chamando de imposto do pecado. Então é isso, cara. Incentiva. Ele usa as alíquotas de imposto. Houve um tempo também que o pessoal falava eletrodoméstico da linha branca estava com a alíquota reduzida. Porque você queria incentivar consumo das famílias, que as pessoas trocassem eletrodomésticos. Sim. Isso é uma ferramenta que o governo usa bastante. Perfeito. Ô Sérgio, eu queria fazer uma pergunta para ti, o seguinte, já fazendo um gancho aqui, tanto com a parte tributária, né, quanto com a parte comercial, pelo fato de a gente estar inserido num ecossistema, junto ali com o Leandro Rosadas, de ver o mercado como um todo, né, no macro, isso não só no micro, né. Você falou aí de vários benefícios fiscais. Se você tiver mais algum para citar para o nosso ouvinte aí, para o nosso público ver se ele está aproveitando esse benefício fiscal. Mas um erro que eu vejo o pessoal cometendo é o seguinte: olha, alface não paga imposto. Alguém fala para ele, alface não paga imposto aqui na minha região. Fala, rapaz, eu vou encher minha loja de alface porque não paga imposto. Né? Então, quando você tem um benefício fiscal, você não pode olhar também só a questão tributária. Olhar a gestão, se aquele produto vende, se tem margem, se tem lucro. Vou fazer promoção. Não, só do produto que é incentivado. Não é bem assim, né? O supermercadista também, ele tem que olhar para o benefício fiscal para não pagar mais imposto, mas olhar também para a gestão do negócio dele. Porque se ele está pagando muito imposto e está tudo certo, teoricamente, né? Se ele está pagando tudo certo, está ganhando mais dinheiro. Gente, olha só. Não seja idiota, tá? Se você vai fazer promoção, você tem que fazer promoção de item que vende. Ninguém quer comprar sabão em pó, sei lá, tinha biju, sei lá, inventa um nome qualquer, peixinho dourado. Porra, não adianta fazer promoção disso, ninguém vai na tua loja porque você está vendendo produto ruim e barato. Você tem que fazer promoção de produto que vende. Do Omo, detergente P, promoção no ovo, promoção em carne e carne boa. Não adianta fazer promoção de, sei lá, de bola da pá, de carniça. Você tem que fazer promoção do que vende. Perfeito. Não, então eu vou procurar promoção porque paga menos imposto. O item vende? Se não vende, não adianta fazer promoção do que não vende. Você vai perder dinheiro porque vai vender sem margem e não vai ter resultado. Se você faz promoção de Coca-Cola, de Omo, a pessoa vai pro mercado. Mas eu vou perder muito dinheiro porque... Tá bom, mas a pessoa vai comprar outras coisas. Pelo menos você levou gente pro teu mercado. Então, assim... isso é uma coisa que a gente tem que falar muito claro pro supermercadista e parar com a porcaria da quinta série. Parar de ficar fazendo mimimi na internet. Não é isso que vai mudar teu jogo. Você tem que jogar jogo de gente grande. É óbvio que você vai usar o tributário ao seu favor. Mas, porra, tu vai fazer promoção de alface? Tu já viu alguém correr pro mercado por causa de promoção de alface? Não corre. Fazer promoção de pêssego. Dane-se o pêssego. E eu segurei o outro palavrão que começa com F. Mas dane-se ele. Ninguém quer saber de pêssego. Quantas pessoas comem pêssego? Faz promoção de ovo, de batata, de alho. Eu lembro, cara, a gente tinha o Empório Rosadas em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Uma vez o rapaz errou o preço do ovo e veio gente de Santa Cruz. Cara, são quase 40 minutos
São quase 40 minutos para comprar ovo. Porque, sei lá, botaram ovo a R$6,90. Ele não comprou só ovo, obviamente, né? Não, ele foi brabo, que ele chegou lá, tinha a errata na loja. Mas acabou levando outra coisa, sacou? Sim. Então, assim, você tem que fazer promoção do que vende, do que vai arrastar gente pra tua loja. Ponto. Agora, é óbvio que se você puder fazer em restaurante, isso é muito mais comum, mas pode acontecer no mercado. Ah, vou fazer um combo, vou fazer um... No restaurante a gente chama de combo, né? O famoso trio Big Mac. Por quê? Porque tem a Coca-Cola, que fica num preço alto, o Big Mac, que fica barato, e a batata frita, que fica barata. Por que ele aumenta o preço do refrigerante? Porque refrigerante tem substituição tributária e tributação monofásica vai pagar menos imposto. Então ele junta 3 itens, aumenta o item que paga menos imposto e diminui o que paga mais. Ah, Sérgio, mas você tá falando para restaurante. Kit churrasco pro supermercado, porra. O cara pode pegar lá 1, 2, 3 pedaços de carne, cortes de carne, uma linguiça, um frango, bota carvão, sal grosso e cerveja. Por quê? Porque a cerveja paga menos imposto. Registra isso como um kit, vira um produto novo e aí aumenta o preço da cerveja. Perfeito. Vai pagar menos imposto. Então, sim, dá para usar a estratégia tributária para pagar menos imposto. Agora, usar estratégia tributária para fazer promoção, como você alertou, é burrice. Você tem que fazer a promoção e, cara, é jogo de gente grande. Você quer ganhar dinheiro, você tem que pensar como gente grande. Se paga imposto nesse país. Você quer abrir empresa? Saiba que vai pagar imposto nesse país. Procura alguém especializado que vai te ajudar a pagar menos, da forma correta, tá? Ah, mas ali às vezes tem uma tese tributária que é meio duvidosa e tal. Ok, mas ainda é uma tese tributária. Agora essa coisa de, eu não quero pagar imposto, ai. Para, cara, para. O que você tem que fazer para isso ficar certo é ter controle financeiro, que ele é o nosso mestre aqui. É saber, não, porra, olha só, eu pago 9% de imposto, eu pago 4%, eu pago 3%. Você tem que colocar isso dentro da tua precificação e calcular o imposto certo. O que não dá é para você... Ah, recebi carne, bota 40% em cima. Ah, recebi arroz, bota 5% em cima. Ah, recebi FLV, bota 43%. Por quê? Porque eu acho que é. Precifica direito, porra. Se você precificar direito, o imposto vai estar embutido ali e é isso. E é isso. E quem paga imposto não é você. Quem paga imposto é o cliente final, porque você repassa o preço para o cliente se fizer a conta bem feita. Sérgio, dicas valiosíssimas aqui para a nossa audiência. E aí eu imagino que muitos da nossa audiência estejam perguntando, tá, Sérgio, mas eu nunca olhei para isso na minha empresa. Eu nunca olhei. Relembrando as 2 primeiras dicas, escolha o regime tributário correto, escolha... aproveite os benefícios fiscais à disposição para o seu segmento dentro do seu regime tributário. Agora tá, eu nunca olhei para isso. O cliente imagina, eu nunca olhei para isso. Tem como eu recuperar? E se tem, como que eu faço para... Claro, uma dica é escolha o regime tributário correto, utilize os benefícios fiscais, mas isso é daqui para frente. E o para trás, tem como recuperar isso, trazer dinheiro para o caixa? Depende das circunstâncias, mas existe sim a recuperação fiscal. Primeiro, que bom que o cara nunca... que bom não, né? Mas tudo bem que o cara nunca tenha olhado para isso. Você não abre uma empresa para falar, quero ficar vidrado em imposto, conhecer tudo de imposto. Não, cara. Você abre uma empresa porque, sei lá, você gosta de cozinhar, você gosta de comprar e vender, você precisa botar leite em casa e o marketing é mais necessário, né? O comercial é mais necessário no início do que qualquer outra coisa. Eu brinco que você começa fazendo o que dá, depois faz o que pode, depois faz o que deve. Começa fazendo o que dá, cara. Dá pra fazer, tu faz. Se não der, paciência, porque você tem que colocar comida na mesa. Depois, quando você pode, você começa a organizar a coisa. Só que um dia você tem que sentar, botar o chapéu de empresário de verdade, ganhar maturidade e fazer o que tem que ser feito, tá? Show. E aí, quando você vai fazer o que tem que ser feito, você olha pra trás e vê a quantidade de lambança que você fez e começa a se perguntar, inclusive, se faz sentido eu fechar essa empresa e abrir outra. De repente, dependendo da lambança, recupera não, deixa lá para trás e abre outra. Exato. Mas, se a lambança, se a coisa não foi tão feia, se você só pagou imposto a mais e tudo, você pode fazer a recuperação tributária ou recuperação fiscal. Muitas contabilidades fazem e tem muitas empresas especializadas só nisso. Mas supondo que você comprou
um pallet de cerveja, um pallet de Coca-Cola. Normalmente tem substituição tributária em quase todos os estados. Por algum motivo, na hora de cadastrar no teu sistema, em vez de você usar o CFOP 5405, você foi lá e meteu o 5102. Qual é a diferença? 5405 diz que o produto tem substituição tributária. Já pagou imposto antes, então não vai pagar imposto na venda. 5102 diz que tem que pagar o imposto na venda. E aí você meteu o CFAP, classificação fiscal errada, 5102, informa que o imposto tem que ser pago na venda e a guia vai ser gerada, vai ter que pagar esse imposto na venda. Tem também CSO-SN, se estiver no simples, CST, se estiver no presumido ou real, mas enfim, classificou errado, pagou o imposto sobre aquele pallet de Coca-Cola. No mês seguinte, quando você vai cadastrar a Coca-Cola de novo, chegou carga nova, putz, cara, meu CPD cadastrou errado. E agora, perdi aquele dinheiro? Não perdeu. Você pode entrar com um processo junto à Cefaz, pedir a recuperação desse valor. Processos na Cefaz costumam ser mais chatos, tem custo para isso, é bom que fique claro. Ah, mas a minha contabilidade não tem que fazer. É um serviço à parte, você tem que entrar com um processo para isso, tem custo, mas você consegue recuperar. Ou, cara, eu estava numa contabilidade que não fazia essa classificação fiscal, que não se preocupava com isso, que não me orientou, ou eu nunca liguei para isso, passei anos fazendo errado. Consigo recuperar? Consegue, até os últimos 5 anos. Ótimo. Legal. Mas também tem outra questão, né, Sérgio? Que nem sempre essas recuperações tributárias, elas vêm de erros, né? Elas podem vir também de uma mudança na interpretação da legislação, até mesmo questão de decisões judiciais, né, que mudam a interpretação da legislação. A gente tem um caso muito emblemático, né, que é chamado a tese do século, né? Isso subiu até o STF, onde verificou-se o seguinte: olha, você paga PIS e COFINS. Só que o PIS e COFINS, quando você vai pagar ele, você tem impostos ali junto com o PIS e COFINS, né? Então, na hora de calcular o imposto, você tem que tirar o imposto para calcular o imposto. Mais ou menos assim. Então, você tem lá um produto que custa R$100. A base de cálculo não pode ser R$100. Tem que ser 90, porque R$10 é imposto, falando assim, não com a alíquota certinho, né? Então, você não vai calcular o seu imposto sobre 100, você vai calcular o seu imposto sobre 90, porque os R$10 já é imposto, entendeu? Então, isso foi uma tese que foi discutido, né, amplamente na sociedade e a partir dessa decisão, houve-se a recuperação. Olha, então, a gente vai recalcular os últimos 5 anos, tirando, colocando ali a base de cálculo do imposto correto. Isso é muito importante, Max, porque nem sempre recuperação tributária é sobre algo que foi feito errado, mas foi feito certo na época e que depois entendeu-se que estava errado e que não era apropriado e aí hoje é possível fazer essa recuperação. E eu queria... Você queria complementar também, Sérgio, alguma coisa? O importante é que isso não é aplicável ao Simples, né? Isso. Mais um problema de estar no Simples para alguns segmentos, né, Sérgio? No Simples, infelizmente, você acaba pagando imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. No lucro real, por exemplo, a gente tem essa discussão e essa retirada de um pedaço do faturamento, porque a gente entende que seria pagamento de imposto sobre imposto. Perfeito. Ô, Sérgio, e uma outra coisa que eu queria até trazer aqui, você já até começou a falar sobre isso, para a gente explorar um pouco mais, que é até aqui a nossa terceira dica: evitar tributação em dobro, ou recolhimento em dobro, pagar 2 vezes, o famoso pagar 2 vezes. O cliente da contabilidade, no supermercadista, por exemplo, ele não sabe que isso acontece, mas isso acontece e muito, não é raro, principalmente pela questão dos produtos ST e monofásico, que já são recolhidos, já estão embutidos ali no preço de custo, na maioria das vezes, que já é passado pelo próprio fornecedor da mercadoria, e depois o CPD, como você já disse aí anteriormente, cadastra errado e paga novamente o imposto. Explica aí para o nosso público o que é, de maneira, claro, simples e objetiva, extremamente didático, como você sempre o que é o ST e a substituição tributária, o que é o monofásico, a tributação monofásica, né, do PIS e COFINS, e por que se o empresário não estiver atento, a contabilidade dele também, ele pode sim estar pagando, e se você concorda com esse argumento que eu estou trazendo também, né? Pagar imposto 2 vezes. Concordo, cara. Assim, aí algumas pessoas chamam isso de bitributação. Isso não é bitributação. Isso é pagar imposto 2 vezes, tá? Literalmente. Literalmente. Como assim? Por exemplo, né, o imposto sobre a venda, o ICMS, é um imposto estadual sobre a venda de mercadorias. Se o governo quiser lançar, né, ICMS e
ISV. O que é ISV? Imposto sobre Venda. Ele não pode, porque tem o ICMS que já é sobre a venda, tá? Então, isso é bitributação. O que acontece quando você paga imposto 2 vezes é que você paga ICMS em um momento e depois paga ICMS de novo sobre outro momento, em outro momento, sem necessidade. Perfeito. Cara, eu vou falar de uma forma muito até esdrúxula, né? Mas é aquilo, para ser bem didático. Vou dar um exemplo com o celular. O Max produziu esse celular, né? Ele é a fábrica. Ele produz esse celular, não tinha nada antes dele, por assim dizer. Até teria, tal, mas vamos reduzir, vamos ser mais prático. Ele produziu esse celular, me vende esse celular, sei lá, por R$1.000. Beleza. Eu compro esse celular por R$1.000 e para fazer conta redonda, vamos supor que o imposto seja de 20%. Ele me vendeu por R$1.000 e teve que pagar aqui o imposto de R$200. Eu boto isso no meu estoque, um belo de um dia, o Eliabe vem comprar. Aí eu pego e vendo para o Eliabe. Vamos supor que eu venda por R$1.500 e que o imposto também seja 20%. 20% de R$1.500 é R$300. Mas lembra aquela coisa de ter crédito? Como ele pagou R$200, eu aproveito esse crédito. O imposto é não cumulativo. Não acumula os meus 300 com os 200 dele. Então, se eu tinha que pagar 300, mas ele gerou crédito de 200 para mim, 300 menos 200 é R$100. E aí eu vendi para o Eliabe por 1.500. E aí suponha que o Eliabe vendeu para mais alguém, para você aí atrás da câmera. Se ele vender por 2.000, vai seguir o mesmo ciclo. Ao vender por 2.000, supondo que ele seja fabricante, eu distribuidor e o Eliabe varejista, se ele vende por 2.000, vai pagar 400 de imposto. Porém, tem 200 que ele pagou e 100 que eu paguei. Então, 400 menos 300 vai pagar 100 de novo e encerrou o ciclo, né, da produção e venda desse aparelho celular. Isso é o ICMS calculado por confronto, de uma forma bem simplificada, de uma forma para ser didático, falando de um produto só, não de tudo, etc. Mais uma vez, contador que vier encher o saco vai procurar coisa para fazer. Aqui é para empresário. Dito isso, cara, o que o fisco entendeu? Pô, peraí. Tem 4, 5, 6 empresas que produzem celular. Tem cacetão, centenas, milhares, talvez, de distribuidoras e dezenas de milhares de varejistas. Porra, como é que eu vou fiscalizar tudo isso? Pô, isso vai me dar um trabalho do inferno. Vamos fazer o seguinte. Max produziu esse telefone e eu sei mais ou menos qual é o preço final desse telefone. Então eu vou calcular uma coisa chamada MVA e tal, para estimar o valor de venda desse telefone. Eles conseguem estimar um valor relativamente próximo. E em vez de eu tributar todo mundo na cadeia, eu tributo o Max na fonte e depois todo mundo que vier depois do Max não precisa mais pagar imposto. Então o Max vai pegar isso, o governo vai fazer uma conta lá para que chegue na base de cálculo próxima do preço de venda, vai achar lá R$2.000, vai mandar ele pagar 20%, vai dar R$400 do mesmo jeito. Então não é uma questão de aumentar ou abaixar imposto, é uma questão de mudar a forma que o imposto é pago na cadeia e aí o governo vai fiscalizar menos gente. Então o Max, na hora de vender, ele não vai mais me vender por R$1.000, ele vai me vender por R$1.200, porque ele teve que pagar 400 de imposto e não 200. Ele embute isso no preço, emite a nota fiscal para mim, com uma coisa chamada CFOP 5405 e com CST, no caso, se ele for indústria no lucro real, com CST de CMS de código 60, né? 10, 70 ou 90, depende muito ali do tipo de indústria, né? Os segmentos tem redução, você não tem? Que é um código específico, na verdade, não vai nem me vender pelo 5405, vai me vender pelo 5403. Por quê? Porque ele produziu e ele recolheu a substituição tributária. Perfeito. Ele me passa, isso entra no meu estoque, meu CPD vai ver, opa, 5403 vai mudar para que na venda saia como 5405. E isso se estiver fazendo correto, obviamente. Né? Isso se estiver fazendo correto. Vai mandar para o Eliabe vai receber com 5405, vai ser 5405 na venda também, e ninguém paga imposto. O que esse código 5403 que o Max usou diz? Diz que ele produziu e que ele pagou o imposto antecipado. E o 5405 diz que eu estou revendendo, mas o imposto foi pago por alguém antes de mim na cadeia. O Eliabe repete o código, porque ele também vai revender e também vai ter tido imposto pago antes, e ninguém mais paga nada. Isso é a substituição tributária, gente. Muito claro, muito claro. Qual é o grande problema?
é quando a desgraça do software não aceita que você coloque o código 5405. É quando a desgraça do funcionário que acha que sabe coloca tudo 5102, clica e arrasta e repete 5102 e tá tudo 5102. Ou até o contrário, bota que é tudo 5405 e aí você não paga imposto a mais, mas sonega. Então, um cuidado que a gente tem que ter para não pagar esse imposto a mais, seja no celular, seja no pallet de refrigerante, de cerveja, em material de limpeza, é ter uma classificação correta. E aí fica uma outra dica, faça classificação fiscal dos itens que você vende. Entendi. Ô Sérgio, eu queria aproveitar um gancho de uma fala que você teve aí, que é sobre essa questão do crédito tributário, né? Então, pessoal, anota aí, porque isso que o Sérgio vai falar agora é muito importante. Quando eu compro, eu tenho um crédito tributário, né? Então, o que alguns empresários já me confessaram? Não, tudo que eu compro, se eu comprei um produto por 100 e vou vender por 150, eu tenho o crédito sobre esses 100 que eu comprei, né? Mas nem sempre é assim. Tecnicamente, lá existe imposto, que é imposto contra imposto, base contra base, né? Então, é uma coisa meio complexa. Mas o que o empresário tem que ter em mente é que nem todo produto que ele compra vai ter o crédito, por N motivos. Porque esse cara é do Simples Nacional, porque o estado onde está vendendo para ele aquele produto é isento, no dele é tributado, por N motivos. Então, eu vejo que essa gestão dos fornecedores, de quem você está comprando, se está vindo o crédito na nota, se é devido, se, por exemplo, eu tenho uma empresa em Goiás, compensa mais eu comprar de Rondônia ou de outro estado da região Nordeste ou Sudeste, porque são alíquotas que vêm diferente, né? O que você pode falar sobre essa gestão de fornecedores para que na hora de você pagar o seu imposto, você tenha alguma coisa para descontar? O crédito não vem automático, né, em todos os casos. Eu acho até que a gente devia criar um software, Eliabe é o cara do software. Eu acho até que a gente podia criar um software, Eliabe, para fazer gestão de fornecedor para supermercado. Por que eu falo para supermercado, gente? Porque supermercado é revenda. Quando você fala de um restaurante, o cara compra, transforma e aí vai ter imposto, não tem muito o que fazer. Tanto que restaurante normalmente é lucro presumido, se não for simples. Mas no mercado isso faz uma diferença gigantesca. A título de exemplo, né? Se você quiser comprar... vou comprar um produto e o produto está R$100 numa empresa, R$98 na outra. Eu estou no lucro real. De quem eu compraria? A resposta é depende. Porque se o cara que está me vendendo a 98 está no Simples, pode ser ruim. Porque no Simples ele até gera crédito, mas gera uma coisinha tão pequena que a gente fala que não gera. Gera, sei lá, no máximo 4%, alguma coisa próximo disso. Fazendo conta redonda, vai gerar ali R$3,90 de crédito. Então, se ele gera crédito, equivale, para fazer uma conta de chegada, equivale a reduzir o preço dele. Então, se ele era R$98, você diminui ali R$3,90, vai dar R$94,10. R$94,10. Por quê? Porque você comprou por 98, só que daqueles 98 você aproveita R$3,90. Então, se você aproveita R$3,90, para fins didáticos, é como se fosse 98 menos 3,90, 94,10. Só que o outro, de R$100, que era mais caro, o preço de etiqueta era 98, quanto era 100, me dá um crédito de 12. Porra, um crédito de 12 em cima de R$100 é R$12. Então, é 100 menos 12 vira 88. Então, aquele item mais caro, R$2 mais caro, na prática, vai me sair por 88. E o outro, que era R$2 mais barato, vai me sair por 94. Então, às vezes você compra de quem é mais barato, você acha que está comprando de quem é mais barato, ele até é mais barato na etiqueta, mas pensando do ponto de vista de gestão tributária, de gestão do teu negócio, de gestão de margem, de gestão financeira, você está comprando do cara errado. Você deveria comprar, inclusive, de quem é mais caro. Certo. Então, assim, isso é um exemplo, né? Tem milhões de exemplos. Se quiser citar também essa questão, uma conta que você fez uma vez, acho que era Goiás e São Paulo, alguma coisa assim. E né? eu já fiz algumas contas, mas eu queria deixar um aqui que eu acho muito interessante, que é o seguinte, ó. Quando você compra, usar mesmo R$100 que o Sérgio falou, se você está em Rondônia, que o ICMS é 19,5, se você compra por 100 e vende por 100, veio com crédito de 19 e 19,50, você vende por 100, vai ter débito de 19,50, você não paga nada.
Se você comprar esse mesmo produto do Simples Nacional para você vender ele com margem zero, você tem que vender ele por R$ 124,50 mais ou menos para Só você para cobrir o imposto. só para cobrir o imposto, entendeu? Show de Então, bola. então é essa dinâmica. Continuando simples aí. Pessoal, e agora a quarta dica. A quarta dica para você economizar imposto é classificação fiscal de mercadoria. Então tem, né, Sérgio? O Sérgio sabe disso daí também. Tem diversas empresas hoje que trabalham especificamente com isso, fazendo classificação fiscal de mercadoria para supermercado. De forma bastante objetiva, né, para você, supermercadista. Por que isso é importante? O seu contador não vai conseguir abrir cupom por cupom para analisar item a item como que está a tributação do seu negócio. Então existem empresas especializadas nisso, né, Sérgio? Qual que é a importância disso para um supermercado, para ter ali a sua contabilidade, sua parte fiscal apurada corretamente? Não pagar imposto 2 vezes. Como eu falei aqui, código 5405. Eu me confundi. Falei, não, ele vai fazer 5405. Não, é 5403. Porque, gente, para cada item você tem NCM, CFOP, CST de PIS, CST de COFINS, CST de CMS tabela 1, CST de CMS tabela 2. Se for Simples Nacional, não tem CST de CMS, vai ter CSOSN, vai ter código SEST para um item. Alíquota, redução ou não da base de cálculo. Fora saber se aquela alíquota é 19, é 18, é 12, é 0. Para onde vai aquela operação e por aí vai, né? Cara, é um absurdo a quantidade de informações para cada item. Então agora você imagina quantos itens tem. A gente fala que um supermercado ideal precisa ter de 15 a 24 itens por metro quadrado. Então um supermercado, que nem é um supermercado, é um mercadinho, com 100 metros quadrados, ele vai ter de 1.500 a 2.400 SKUs, 2.400 itens na loja. Como E cuidar aí, da classificação diariamente de todos como é esses que você itens, né? faz? Um ponto importante, o Max falou, substituição tributária. Nem sempre a recuperação fiscal se dá por erro da contabilidade. Às vezes é erro do sistema, às vezes é erro teu mesmo, que não dá atenção para isso. Mas uma informação importante é que a gente tem, em média, mais de 20 alterações na legislação tributária brasileira por dia. E aí, quando você fala que você tem 2.000, 3.000, 10.000 itens no teu cadastro de produtos, são 10.000 itens com, sei lá, 8 classificações, virando 80.000 campos, e tem alteração na legislação todo dia. E vindo reforma tributária agora acrescentando algumas coisas no período de transição, né? E item Vai novo ter que você... podcast sobre isso, hein? Reforma tributária, aguarde. E item novo que você compra e renova o estoque, é impossível gerenciar isso na mão. Você precisa de uma empresa para te ajudar. Por quê? Porque se em vez de você botar 5405, você botar 5102, você paga Show. 33% a mais de imposto. É 1/3 a mais de imposto por causa de um númerozinho errado. Ah, mas isso é caro. Mas se paga. Contrate uma E empresa. o que você diria? Mas o meu contador é obrigado a olhar isso. E alguns até prometem que olha, né? Prometer. Quando tá namorando, então a gente promete tudo, mas depois vai saber. É impossível, né, Sérgio? Não, gente, olha só, tem contabilidade sim, que tem, ela desenvolve um sistema de classificação fiscal. Se ela tiver isso automatizado, ok. E aí você Exceção e não é regra, né? e você tem que saber em quem você vai confiar. Por exemplo, eu trabalho bastante com restaurante, né? Aliás, é mais um braço de negócio que a Conta Comigo está inaugurando, que é a especialidade em restaurante. No restaurante dá para fazer na mão. Por quê? Porque o restaurante tem um cardápio e você não muda cardápio todo dia. Supermercado, você muda itens de compra todo dia. Um supermercado tem 5.000, 4.000 itens para olhar. Um restaurante, você tem um cardápio para olhar. 100 itens, 150 itens no máximo. No máximo. Então, assim, dá para fazer na mão, sem contar que restaurante é muito repetitivo. E mesmo o cardápio é Coca-Cola, Guaraná Antártica, Fanta. Perfeito. São itens repetidos, então você até consegue fazer na mão. Num supermercado é impossível. Se o contador disser que faz na mão, ele só trabalha para você e tem uma equipe trabalhando com ele só para você. Qual é o honorário que você paga? Dá para bancar isso? Se não dá, não dá para fazer na mão. Provavelmente não está fazendo. Agora, ele pode desenvolver sistemas, Sim, planilhas perfeito. e tal, e aí você vai decidir se você confia nele ou não. Também tem que decidir, se você for contratar uma empresa, em qual empresa você vai confiar. Porque tem empresa que a gente conhece, que trabalha sério, que a gente já foi lá, que o Eliabe, inclusive, já teve a oportunidade de trabalhar junto com uma delas. E tem empresa, cara,
que a gente sabe na rádio corredor, que na prática eles não fazem. Na prática, eles ficam pegando cadastro de um monte de E replicando. pessoas e replicando. Então você tem que saber sério se você vai estar. Você tem que saber se você vai estar trabalhando com uma empresa séria, se você vai confiar, seja no seu contador, seja na empresa específica. Aqui no ecossistema, a gente costuma indicar a Mix Fiscal, Exatamente. que é justamente onde eu ainda vou derrubar essa TV, cara. Mas a gente costuma indicar a Mix Fiscal. Ia dar um corte legal, ia dar um monte de views, né? Mas, Inclusive, a Mix Fiscal, eu trabalhei lá, conheço por dentro como é que é. Um trabalho bem bacana que eles têm desenvolvido a gente mesmo. sabe que é um trabalho sério, sabe que são pessoas que se comprometem, que têm analistas que eles fazem a classificação, eles não ficam roubando classificação fiscal dos outros por aí. Então, Eu já fiz, inclusive, alguns estados lá para Mix, né? Na época que eu trabalhei. É isso. Então, a gente costuma indicar eles. É uma que a gente conhece, que a gente confia, que a gente referenda, né? Mas Show. tem várias outras que Isso. prestam serviço. O importante é que você tenha alguma que te atenda. Max, então vamos encerrar? O que tem mais? Tem mais alguma coisa aí? Estamos chegando ao Vamos, fim. a O gente que tem- você me Tem fala um aí? monte, né? Tem que ter uns 3 podcasts. É verdade. Tem algumas perguntas aqui, né, que a gente divulgou no podcast previamente, verdade, vieram algumas bacana. perguntas. Mas só gostaria de corroborar aqui isso que o Sérgio está falando sobre a classificação fiscal, porque às vezes é difícil para a pessoa, para o seu analista fazer ali internamente na empresa, e talvez é muito mais difícil para mim, como contador, fazer lá quando chegam os cupons para mim. Por quê? Por exemplo, se eu pego lá em Rondônia, o sal de cozinha refinado, ele tem uma tributação, tem um benefício fiscal. Se ele for o sal para churrasco, for outro sal, já não tem esse benefício fiscal. E muitas vezes ali a NCM é muito parecido, ou é igual, e às vezes a descrição também está muito igual. Então, quando chega no escritório, eu não sei, mas esse sal aqui é qual? Eu vou ter que ficar perguntando toda vez. Outro exemplo, o bacon. Se você tem ele a manta, ele é uma tributação. Se você fatia ele para PIS e COFINS, é outra tributação. Tem diversos exemplos assim, né? Então, tem que ter esse contato e não pode ser uma classificação genérica por NCM. Tem que ser item a Por isso que a item. gente fala de uma empresa séria. A Mix Fiscal, por exemplo, eu sei que eles, nesse caso, quando não está claro, eles sinalizam o cliente. Então, eles se especializaram nisso, né? Olha, e esse bacon é fatiado ou é manta? Olha, e esse sal, que é sal grosso, é sal para gado, né? Para gado, com sal bovino. Então, é bem interessante isso daí. É interessante, tem muitas dessas nuances. Se a gente fosse falar aqui, tem várias É verdade. dessas questões. Então, é importante a classificação ali não ficar simplesmente na mão de um analista dentro da empresa. Enfim, é ter alguém especializado nisso daí. Agora nós temos aqui 3 perguntinhas rápidas, né, Max? Isso, vamos lá. Agora debate pronto, Sérgio. 3 perguntas aí. O Max vai fazer 2 e eu vou fazer uma para ti, para o nosso público aproveitar. E benefícios fiscais ainda, né? Acho que nessa nuance, né, Max? Isso. Aqui a pergunta que veio pra gente é: como saber se meu supermercado tem direito a recuperar impostos, Sérgio? Cara, sem enfeitar o pavão, contrata uma empresa. Não fica, eu vou olhar no Google, eu vou procurar videozinho, diquinha no YouTube. Procura uma empresa especializada. Ponto. Mas não, procura uma empresa especializada. Não vou ser eu que vou ficar aqui dando diquinha pra você ficar inventando moda, não. Procura uma empresa especializada. A segunda. A gente, inclusive, tá? A segunda do público. Sérgio, beleza? Vi vocês falar muito sobre incentivo fiscal. Como que eu posso saber se eu posso aproveitar incentivo fiscal aqui na minha empresa, no meu supermercado? Primeira coisa, tem que saber o teu regime tributário. Se estiver no Simples, os incentivos são muito reduzidos. E aí, procura uma contabilidade especializada, conversa com a tua contabilidade. E assim, para você ter um incentivo, poder usar o incentivo... tô no lucro real, então posso usar o incentivo? Pode. Vai ter que ter classificação fiscal correta. Então, gente, muito importante, cara. Não seja maluco. Não fica por aí querendo reduzir imposto com diquinha, com negocinho, com reels de 30 segundos. Procura gente E-books. especializada. Porra, a gente tá falando da tua vida, o que bota arroz e feijão na mesa da tua família. Patrimônio da família, né? Porra, aí você vai ficar... Cara, é a tua empresa, é a tua segurança, é de onde você tira o teu sustento. Você vai entregar isso a rios de 30 segundos na internet? Toma vergonha, procura uma empresa especializada. Se não gostou da minha cara, da nossa cara aqui, procura outra, mas procura alguém que sabe o que tá fazendo. Exatamente. Sérgio, tem uma terceira pergunta aqui. É bem na linha das outras duas, né? Mas assim, um pouco mais ampla. Quando a pessoa assim, nunca ouviu falar sobre planejamento tributário, sobre revisão tributária, sobre fazer uma verificação da carga tributária.
se está correta, né? Como que ele encontra um especialista nesse sentido aí? Não, então, dessa forma ampla, eu acho que é importante você pesquisar. E aí, quando você pesquisa, você pode olhar no Google, pode procurar algumas pessoas no YouTube, procura referências de mercado. Não vou nem falar de contabilidade, porque tá falando só vocês. Também não vou dar moral de estar concorrente aqui. Mas procura lá o Leandro Rosadas, procura outros especialistas em supermercados que estão falando para o segmento e vai ver quem essas pessoas indicam, vai ver quem essas pessoas contratam. Aí ela vai indicar alguém do nicho tributário, aí segue essa pessoa do nicho tributário, não quer contratar ela? Segue, vai vendo o que ela tá falando, vai mastigando esse conteúdo, vai aprendendo. Demora um pouco mais, mas também tem resultado. Exato, para isso sim. Acompanha nossas redes sociais, nossos podcasts. Exato, para isso sim faz sentido pegar um e-book, dar uma lida num e-book, ouvir os podcasts, às vezes bota lá em velocidade de 2x, que, pô, acaba sendo uma coisa legal. Sim. E você vai construindo esse conhecimento. Mas na hora de você fechar, não coloque a sua empresa em risco. Não fecha com aventureiro. Não tenta fazer você mesmo. Procure pessoas especializadas com referência. Sérgio, a gente já está bem no finalzinho aqui, mas olha, chegou aqui para mim. Sérgio, deixa uma dica para donos de supermercados. Responde como esses supermercadistas podem resolver essas questões e não deixar dinheiro na mesa. Cara, eu vou repetir, contratando empresa especializada. E aí, óbvio, né? Empresas nichadas no segmento. É óbvio, eu sou sócio de uma empresa, eu tô no podcast dessa empresa, eu não vou ficar aqui citando concorrente, eu vou citar a gente. A gente é especialista em supermercado, a gente está num ecossistema muito rico, que além de ter a gente como especialista tributário, tem especialista em açougue, em hortifruti, em vigilância sanitária, em prevenção de perda, em venda, em marketing. Cara, a gente tem especialista em compra, em financeiro. A gente tem um monte de especialista dentro do ecossistema. Hoje, graças a Deus, a informação está mais acessível, está mais fácil. As pessoas conseguem ter acesso a informações que até pouco tempo atrás só as grandes redes tinham. Hoje você consegue ter acesso a essas informações. Então, a minha dica não é porque você é empresário, não é doutor, que você não precisa mais estudar. Você precisa sim estudar, Perfeito. Você precisa correr atrás de informação e hoje a informação está disponível, seja na internet, seja no Instagram, seja no Google, seja comprando livros, mas hoje a informação está disponível e não tem mais desculpa para o empresário não se preparar. Se prepare, contrate pessoas especializadas, existem coisas que você tem que economizar, por exemplo, imposto, e existem coisas que você não tem que economizar. Você não economiza com capital São intelectual. alguns investimentos, né? Você tem que investir em pessoas certas para te assessorar. Show. Essa é a dica de ouro. É isso, pessoal. Vamos aqui encerrando o nosso podcast. Gostaria de complementar essas dicas do Sérgio aí, que o conhecimento está aí. Tem muitas plataformas, vários especialistas, mas você precisa executar. Precisa colocar, usando aqui uma frase do Leandro, né? O resultado vem da execução, não vem de você ouvir, de você ler e pesquisar. Tem que botar em prática. Beleza, pessoal? Agradeço aí a audiência de todos vocês. Até mais. Muito legal, né? Agradecer mais uma vez ao Sérgio Maxwell, nosso sócio aqui na Contabilidade. E você, amigo que está assistindo, você supermercadista, continue nos acompanhando, siga nossas redes sociais, inscreva no nosso canal. Tem as demais redes sociais, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. E continue nos acompanhando e lembre, o resultado vem da execução. Um abraço. Conta comigo.